total, deu tudo bem? Agora Essa aí mesmo que eu fiz. Essa aí mesmo. Bom, vamos iniciar a gravação. Vamos lá. Você faz a prece? Faço. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu separei um negócio para ler hoje. Foi o meu culto de ontem, foi o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver como é que é o nome. Bem-aventurados os aflitos. E então o meu culto foi sobre o bem e o mal sofrer. E aqui no final tem uma parte que eu separei que diz assim: bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Senhor, mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma noite em que nos conectamos contigo, Pai. Em pensamento, através do coração, buscando harmonizar as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Queremos que esse estudo traga para nós novidades, aprendizado, conhecimento. É certeza de que podemos ser sempre melhores amanhã do que fomos hoje. Gostaríamos, Senhor, que muitos estivessem conosco nesta noite, mas por determinados e diferentes problemas não puderam comparecer. Mas mesmo assim, encontram-se no nosso pensamento e receberão esta luz que se fará esta noite aqui, neste culto do Evangelho. Queremos endereçar as nossas vibrações, a nossa luz, nosso estudo, as palavras, os conceitos, a todos aqueles que se encontram nesta noite passando por algum tipo de aflição, por algum tipo de necessidade, seja ela qual for. Tu não esqueces de teus filhos, e a cada um é dado de acordo com as suas obras, o merecimento, as possibilidades, os desígnios. Sendo assim, Senhor, nós vamos começar esse estudo, confiantes de que ao nosso lado estarão os espíritos abnegados que nos acompanham todas as segundas-feiras nesse estudo. Que a paz se faça para todos nesta noite. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânia. Boa noite. Rapidamente, boa noite, como é que está seu Roberto? Então, seu Roberto, falei hoje de manhã com ele. Ele estava lá fazendo curativos nos machucados, né? Porque ele já tinha caído, já tinha ralado o braço, já tinha ralado a mão, acho que tinha ralado o joelho. E aí, com o acidente, ele acho que sofreu mais algumas escoriações, hematomas, né? Foi grave o acidente? Foi batida grande? Olha, não, poderia ter sido pior se ele estivesse correndo, porque ele disse que levou uma fechada e que para não bater no carro que deu fechada, ele jogou para o lado, só que para o lado tinha um poste. Caramba. E quando ele viu que ele ia bater no poste, ele abaixou assim para o lado do carona e bateu, né? E aí bateu com a cabeça, não sei se foi no porta-luva, que não sei
foi que ele bateu, que eu também ele não falou, daí eu perguntei. Mas aí foi por isso que ele foi pro Getúlio, que pegaram ele, verificaram pressão, levaram para fazer uma tomografia, para ver se tinha afetado a cabeça. E depois, no dia seguinte, eu tinha falado com ele de manhã, mas depois ele, da hora do almoço, ele foi lá, veio aqui para a CEMIL, que é aqui perto, e aqui na CEMIL foi tirar uma tomografia da coluna, porque ele estava com muita dor na coluna, mas era mesmo da pancada. Sabe quando a gente sente assim que tem uma coisa se aproximando, a gente se tranca assim todinho, os músculos, tá? Acredito que tenha sido isso, ele pinçou o músculo da lombar e dá uma dor violenta, né? Então ele foi para ver e aí deram medicações e tal, mas assim, ele disse que está tudo bem, que ele está se recuperando, vai ser devagar, né? Entendi. Tá. Eu quero ver se eu vou lá na casa dele ver ele, mas acho que tá ficando difícil, essa semana já está complicando. Mas você também está com dor, né? Você também ainda tem dor também, né? Fica difícil. Não, até que semana passada eu estava bem, hoje eu já estou com dor, entendeu? Mas eu quero ver se vou, pelo menos sábado, quando eu for na minha mãe, ver se eu dou um pulinho lá, vou mais cedo. Ele acorda cedo, aí eu dou um pulinho lá, entendeu? Para vê-lo pessoalmente. Se eu estiver com ele, você falar com ele, diz que eu mandei um abração para ele, tá? Tô orando por ele. Tá legal, mas você pode muito dele. Pode ligar para ele, se você quiser. Liga assim, quando for umas 11 horas, assim, que ele toma banho 10 e pouco, daí depois vai fazer os curativos, né? 9 e pouco. Entre 9 e 10 horas ele toma banho e vai fazer os curativos. E aí você liga para ele nesse horário, se você quiser. Se não, qualquer coisa eu falo com ele. Ele disse que se conseguisse, participaria do estudo, pelo menos como ouvinte. Não sei, vamos ver. Tá bom. Tá. Obrigada, Elisa. Nada. Bom, vamos lá. Cara, meu evangelho tem tanto marcador que eu abri no capítulo 3. Bota mais 25 aí. Vai entender. Capítulo 28. 28. O estudo de hoje é Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, a parte da coletânea de preces, lendo a prece dominical. E nós estamos no item 4. Você vai falar alguma coisa antes ou não? Não, é a prece dominical, né? Agora os Espíritos estão nos explicando item a item, né? E de Jesus, né? Uma das interpretações que Jesus quis nos deixar, né? Porque eu até várias vezes essa semana vem na minha cabeça nessa questão do Pai Nosso. Olha, cada vez que eu pensei nisso, eu vi a força dessas duas palavrinhas, né? Pai Nosso. Aí a gente lembra do Antigo Testamento, que quem é Deus e Yahvé, né? No Antigo Testamento, Elohim, é aquele... Veja bem, vamos começar. Nós começamos semana passada. É aquele, né, que de acordo com alguns profetas, né, eles falam algo que a gente desenha na nossa mente para isso. É o problema dos livros espíritas. Por isso que os livros de Chico Xavier tinham uma vigilância enorme, né? Teve um livro, Missionários da Luz, teve um probleminha. Doutor Bezerra e Emmanuel foi chamado. Você imaginou? Vocês dois aí, faz favor. Vão lá para a sala do diretor que ele quer falar com vocês. Ó, doutor Bezerra e Emmanuel foram chamados porque estava passando algo que foi corrigido sobre a questão da materialização do feto no ventre materno. E no livro está lá, o Apuleio fala sobre isso. Poderíamos dar mais detalhes, mas os nossos irmãos terrestres, né? A parte da reencarnação de Sejunda, né? No capítulo 14, que ele fala, logo no início isso. Quer dizer, ele fala sobre essa questão que nós poderíamos levar para outros lados, entendeu? Nossa interpretação totalmente material do negócio ia confundir as mentes. Por isso que foi cortado
de uma certa forma, esse lance lá no Missionários. Então, desculpa, Deus, por exemplo, Isaías, no seu livro de Isaías, no capítulo 66, que Estevão repete lá no discurso de Estevão, no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, né? Caramba, o dia inteiro eu não tossi. Eu só tive dor, mas eu não tossi. Aí, ó, Isaías fala, quando Salomão quis construir o templo de Jerusalém, o profeta Isaías, como se simbolicamente fosse Deus falando através dele, fala: que queres fazer para mim? Construir o universo para meu trono e a terra para escabelo dos meus pés. Que queres fazer para mim? Ou seja, quando Isaías coloca isso na nossa mente, se ele fez o universo para seu trono, quer dizer, está lá o universo, tem um trono e tem um velho barbudo lá, com um cajado na mão, que era a moda da época, né? Os anciãos andavam com cajado, né? Então, essas interpretações, foi criando um Deus, o Senhor dos Exércitos. Como aqueles povos eram guerreiros o tempo todo, brigando um com o outro. Quem é o Senhor dos Exércitos? Né? É o Senhor que tem um exército pronto para brigar com qualquer um. E o interessante é que a gente comentou sobre Miguel Ângelo um dia desse aqui, e o Papa, eu acho que é esse nome, Júlio V, tá? Júlio V, ele, quando mandou o Miguel Ângelo pintar a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, ele estava com o seu exército unificando a Itália. Quer dizer, isso era, né, o papel da religião da época. Então, a nossa mente, né, como diz a nossa amiga Dalila, nós escorrega na maionese e vamos embora. Não, escorregou muito bom na maionese, né? A gente vai tendo, e quando Jesus fala Pai Nosso, tanto que no livro Boa Nova, também vou repetir que já foi falar semana passada, no Boa Nova, o capítulo, acho que é 18, né, que fala sobre a peça, e o 19 é João que não entendeu bem essa questão do Pai Nosso. Que é muito forte. Acaba com esse Deus. Esse Deus aí se torna um pai amoroso, misericordioso, junto a nós. É totalmente diferente. É as simples palavras de Jesus, Pai Nosso. Isso deve ter causado uma surpresa, um espanto. A gente não causa tanto, mas lá naquela época, já imaginou? Aquele Deus que estava longe, vingativo, que tinha um nariz, né? Que só aceitava, os sacrifícios eram queimando o tempo, ele, a fumaça ia chegar até ele, pelo nariz, né? Só pode ser pelo nariz que ele sentiu o cheiro para falar. E o sacerdote, ó, Elohim aceitou o seu sacrifício. É uma ideia materializada demais de Deus. Né? E Deus, para Jesus, transforma ele em algo que nós não conhecemos, mas sabemos que é uma essência. No capítulo 4 do Evangelho de João, também de novo, quando a menina pergunta, a mulher samaritana pergunta a Jesus, devemos adorar a Deus lá no templo em Jerusalém ou aqui no monte do Gafanhoto, Monte Corazim? Aí Jesus responde, está lá, bem claro, Deus é Espírito. Devemos adorá-lo em espírito e verdade. Quer dizer, é uma total desmaterialização da ideia de Deus para a gente. Se Deus é espírito, eu não sei, mas foi talvez o que Jesus achou de melhor para colocar Deus, a essência, né? Então, essa oração, o Pai Nosso, ela já começa com uma coisa realmente sensacional. Né? Essa ideia nova de Deus que até hoje nós temos dificuldade de pegar. É nova ideia. Aqui no início do Evangelho está lá sobre essa questão do Senhor dos Exércitos. Né? Vocês querem dar uma olhadinha? Não tão gostou dessa entrada, esse prefácio do Espírito de Verdade, o prefácio, logo no início do Evangelho. Peraí, deixa eu marcar aqui. Então, o primeiro parágrafo. Aliás, dá vontade de ler tudo, vamos ler tudo. É muito bom isso aqui. Porra. Não, aqui é para isso, para aprender. Então vamos ler tudo. O Espírito aqui gritou, rapaz, que é isso? Você que eu falei, vamos ler. Peraí, eu abri na nota da editora.
explicação. Pronto. Prefácio. É tudo rabiscado, só pode ser aqui. Os Espíritos do Senhor, eu acho lindo isso. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Só um instantinho, Liz. Olha só. Qual imenso exército que se movimenta a receber as ordens do seu comando. Esse aí é o exército do Senhor. Só que na nossa visão materialista, e daquela época também, que era mais materializada que a nossa, né? Há o Senhor dos exércitos. O Senhor do exército de anjos, arcanjos, querubins, é algo mais que nós nem sabemos o que é. Né? É o Senhor dos exércitos do bem. Que são as virtudes dos céus. Né? Olha só que bonito esse prefácio aqui. Né? Esse aqui reforça o Pai Nosso. Né? O Senhor é amor. Então, o seu exército é o quê? O exército do bem, do amor. É semelhante a estrelas cadentes. Né? Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Que somos nós, né? Só isso aqui já... vamos lá, vamos ver o resto. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Cadê? As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Aqui, olha só, o parágrafo 5 fala glorificar os justos. Que no nosso planeta, ser justo é uma coisa tal, quase que errada, né? É uma coisa, né? Justo é o homem de bem, né? Os justos no Antigo Testamento são os homens de bem na codificação espírita. Né? E nesse parágrafo aqui está falando uma coisa, o convite ao Evangelho. Nós convidamos para fazer vozes com esses anjos. É o convite ao Evangelho, né? Para que a gente também participe disso aí, né? Que as nossas vozes possam repercutir de um lado a outro do universo. É muito lindo esse prefácio, né? Alguém quer comentar, Elisa, Consuelo? Tá bom. Eu queria perguntar uma coisa para você, Afrânio. Quando você está fazendo uma oração, se há um desespero nesse pedido, alguma coisa, e toda vez que você faz esse pedido, faz essa oração, você entra em prantos e começa a chorar. Isso é errado? Esse desespero, porque a gente sabe que esse desespero não é de bons espíritos que está perto, mas a situação, às vezes, ou a pessoa não está equilibrada bastante e cai nessa, né? Essa oração, ela é ouvida ou não, por causa do desequilíbrio? O que acontece? É ouvida. Agora, veja bem, nós demos duas aulas no Três Eclesiastes sobre a emotividade no livro O Consolador, né? O ideal é a gente segurar um pouco a onda. Agora, veja bem, nem todo mundo sabe isso. E nem todo mundo, na hora, o André Luiz, quando vê o avô, ele fala, não estava em nosso lar, com aquele ambiente, né? Então, o ideal seria não acontecer, mas se acontecer, o importante é o coração mandar, né? Mas não vai deixar os bons espíritos, não vão deixar de ajudar a pessoa. Olha lá, vacilou, mas não falou aquilo, porque não seguiu. Não, nada disso. Coisas que eles Entendi. vão ajudar. Se dentro
das necessidades da pessoa, né? Mas o ideal era a gente, né? Mas como o Antônio Luiz fala, nós não estamos em nosso lar, né? O ambiente aqui é outro. Não é isso? Exatamente. O desespero às vezes não ajuda, né? Porque o clima também ajuda o desespero. Esse que é o problema. Entendeu? A psicosfera local, né, do planeta, né? É diferente. Quando você está num lugar onde todo mundo procura estar equilibrado. A psicosfera de lá que ajuda você a se manter também equilibrado. Eu estou até entendendo o que a Consuelo está falando, porque vê se é mais ou menos isso, Consuelo. Às vezes a gente está tão angustiado, né? Tem alguma coisa que a gente quer pedir, ou aquela conversa que a gente quer ter com Deus ou com Jesus, carrega a nossa angústia, né? Exatamente. Aí parece que naquela hora você desaba, né? Você é como se estivesse limpando o teu... Como você fala com uma amiga, né? Que você conta um segredo, né? É como se você estivesse desabafando, exatamente. Exatamente. E às vezes, eu não sei se acontece com você, eu choro, daí a uma fração de segundos, pronto. Parece assim que veio aquela chuva, sabe? Caiu aquela pancada de chuva e a pancada de chuva foi embora e o céu abriu de novo. Eu acho que deve acontecer isso contigo também. É exatamente assim, é isso que eu estou falando. Exatamente isso. Agora eu entendo que a gente tem que ter equilíbrio, mas que isso acontece. Acontece. Já bem, cada um se manifesta de uma forma. Eu já parto para... Né? Palavrão, Imagina a oração da criatura. Aquela história da Joana, né? Eu me identifiquei com aquela história do carro atolado. Conhece, Consuelo? Essa história eu já contei várias vezes, né? Já. Eu me identifico com aquele cara que estava empurrando o carro, xingando todo mundo. É isso? O outro estava lá ajoelhadinho, Senhor, me ajuda. Eu me identifiquei com aquele, não teve ajuda também, né? Porque é isso aí, né? Cada um tem suas reações. Então, respeitemos as reações um do outro. Eu vou chegar no final do ano, vou dar de presente para cada um uma bacia e um lençol, tá bom assim? Duas bacias. Não me dê bacia, não. Me dá logo um balde grande, tá bom? Não, tem uns baldinhos agora que encolhe, viu? Já viu um baldinho que encolhe e abre? Sim, eu quero daquele grande. Tem o grande que encolhe e abre, eu quero daquele grande. Eu não ocupo espaço em casa. Você aperta ele, guarda para precisar, abre. Não é todos os dias que eu preciso, mas de vez em quando eu preciso. Mas é normal, você não se importa com isso, não. Eu achei alguém. Dá o melhor de você. Eu achei alguém que me entende, que me compreende, entendeu? Que se associa à minha ideia. Eu acho você tão equilibrada, nossa. É só impressão. Não pode as duas se abraçar agora e começar a chorar, pelo amor de Deus. É só impressão. Você chora que nem eu. Mas tá bom. Não, é assim. Tem um dia, eu digo assim, eu tenho um dia que é muito bom. Tem um dia médio. Agora, o dia que dá ruim, mas o dia que dá ruim de verdade, entendeu? Exatamente. É assim mesmo, Elisa, assim mesmo. Então... É um negócio de deságua mesmo, né? Pode falar. Mais ou menos isso. Aí vem o temporal. Bota água nisso. Já que não chove no Rio de Janeiro, chove em cima de mim. Vamos terminar então, né? Vamos lá, então. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Olha só, o Missionários da Luz, o Alexandre nos garante que o Espírito de verdade é o próprio Jesus, tá? Tá lá, tá? O Espírito de verdade é o próprio Jesus. Olha o que ele fala aqui. Fazendo as vontades do Pai. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre prestando atenção, porque os Espíritos nos traz primeiro Deus mesmo, tá, gente? Jesus é o portador das boas novas. Jesus é o evangelho que Deus nos enviou.
que Jesus traz, não faça aqui senão, não vem aqui senão cumprir a vontade do Pai. Ele é bem claro. Não estão desmerecendo Jesus, não, gente. Assim como Paulo, na carta aos Romanos, também não está desmerecendo quando ele fala o Pai sempre primeiro. O próprio Jesus, aqui, o Espírito de Verdade, estamos falando isso. O Pai, né, fazendo as vontades do Pai. A prece é isso. Nós estamos aqui aprendendo a fazer essa integração, né, para pegarmos mais, nos aproximarmos do Pai. E também a nossa parte, além do orar, é cumprir as suas leis, né? Pergunta 614 de novo, livro dos Espíritos. As leis divinas só é infeliz aquele que delas se afastam. Estou na resposta. Vamos lá? Quer comentar Então, alguma vamos coisa? lá. Eu não, que a senhora quer perguntar mais alguma coisa? Quer chorar? Não. Te Então, presto vive um atores. lenço. Está gravando aqui, gente. Olha a oportunidade aí. Vamos lá. Não, vamos em frente. Item 4 da oração dominical. Dá-nos o pão de cada dia. Olha Dá-nos. só. Essa questão do pão, deixa eu explicar aqui, é lógico. Dá-nos o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, né? Porque quando a gente, eu pelo menos antes de ser espírita, achava que esse pão era somente o pão material, o pão mesmo, né? Orar para não faltar nada na minha mesa. Mas esse pão, a interpretação dele é enorme, né? Nós vamos ver o que eles vão falando aqui. Porque tudo que chega até nós, né, é aquela música de Titãs. Você tem fome de quê? É a nossa fome, é a nossa alimentação. Né? Você tem sede de quê? Eu acho essa música linda. Eu acho que o Titãs, toda a evangelização, assim, evangelização não, é grupo de jovens espíritos tinha que estudar o Titãs. Que as letras do Titãs são para jovens, né? Tem aquela que é, olha o meu espelho, minha cara não é mais a mesma, né? Será que todo mundo cresceu enquanto eu dormia? O negócio dessa música. Não vou me adaptar, não vou me adaptar. A gente presta atenção nas letras, são letras fora de série para a juventude. Então, essa questão do pão é tudo aquilo que nós temos fome. A nossa fome, tem fome, você tem fome de quê? Tem sede de quê? Que é o nosso alimento. Né? Tá no livro nosso lá, está lá, Amor, Alimento das Almas, capítulo 18. Porque tudo isso que nos alimenta, tá? Tem amor. Mas o criminoso, de uma certa forma, também. É alimentado por aquilo, mas o ódio não é o amor que adoeceu, de acordo com a Joana de Ângeles. Né? Uhum. Então vamos lá. Querem comentar alguma coisa? Alguém está com fome? Ainda são 8 horas. Tem que esperar dar um pouquinho mais para comer, tá? Não estou com fome, não. Então, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos um alimento indispensável à sustentação das forças do corpo. Mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Olha só. O sustento, nossa, depois vai falar no próximo capítulo uma coisa muito interessante a ver com isso. Né? A inteligência. E cada vez que nós, na nossa luta, quer dizer, o sustento estão falando aqui em geral, né? Na nossa luta, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dilatando mais, né, o nosso poder intelectual. Nós estamos criando condições de que cada dia que passa, mais aprender a discernir o certo do errado, o bem do mal, etc. Tá? Então, tudo que chega até nós, né,
através de nossas atividades, que são N atividades. A gente pensa que a atividade nossa é só uma ou outra, não. São N atividades. O próprio pensamento já é uma atividade, né? Já é uma atividade. Então, é aquela questão de tomar cuidado com o pensamento. Nós já estamos trabalhando quando pensamos. Jesus fala sobre isso, né? Então, tudo isso, para nós, é o tal do alimento. Nos ajuda. Querem comentar? Não. Então, vamos embora. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Seu trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Aí me lembra da ideia de inferno e paraíso que nós tínhamos antigamente, né? O paraíso, aquele filme do Robin Williams, né? Poxa, eu nunca me lembro o nome. Me ajude aí. Consuelo sabe Da, o nome. da morte. Robin Williams, a Vida morte. além da morte, amor além da morte. Acho que é Amor Além da Vida além Vida. da morte. Vida, Hein? vida além da morte, é assim. Vida, É do, é esse? Ou é amor além da vida? Não sei, não sei. eu sei que é Não. além da vida. Talvez. Bom, Agora você me tirou o prumo. Não lembro. bom, o importante é que nós estamos chegando a um acordo que o filme todo mundo conhece. É. Espero que alguém que for ver esse também conheça o filme, né? Porque a melhor representação que existe para a gente, dentro do que nós vimos, né? É aquela ideia de paraíso que ele coloca naquele filme. Né? Aquela cachoeira linda, todo mundo bem vestidinho, cheirosinho, as borboletas voando, os passarinhos cantando, as crianças brincando, né? Tinha aqueles triciclos enormes, pessoal pedalando, aquela paz, né? E a gente, depois que chega na doutrina espírita, assim, descobre que aquilo realmente, aquele paraíso é fantasioso, é fantasia pura. Porque Mas ele fala assim: esse daqui é o meu céu. Ele fala, esse é o ele meu. fala, né? O garoto, né? Ou a menina, não lembro com qual dos É o dois. filho dele, né? Eu acho que na hora, eu não sei se é o filho. Não, eu acho que é a filha dele que se transveste de rapaz, né? Eu não me lembro, eu sei que é um dos filhos dele e ele só descobre isso no final do filme. Que É, é um dos filhos. Eu vi agora, é Amor Além da Vida. Eu Eu também Amor ia procurei. Além da Vida. falar, eu estava esperando vocês acabarem de falar que eu abri aqui Amor É, Além da Vida. Amor Além da Vida. Bom, Mas eu sei que aquele rapaz é um dos filhos dele. E é o eu filho acho dele. que é a filha, se eu não me engano, é a filha. Então, aquele céu ali não existe. Não existe aquele paraíso. Porque os espíritos superiores, conforme fala aqui, né? Eles estão ali, eles trabalham o tempo todo. Se nós realmente queremos chegar, conforme fala aqui, aspirar à felicidade dos espíritos superiores, através de quê? Trabalho. E a partir do momento que nós estivermos, olha só, o pão, dá-nos o pão de cada dia, que nós estivermos já um pouco, que lógico, o espírito, a questão de aprendizado é infinita, porque ninguém vai chegar nunca a Deus. Deus é o absoluto, nós sempre o relativo. Então, quando nós já estamos assim, dentro de um determinado, digamos, grupo, saciados um pouco daquele, né, do pão, os espíritos superiores que já estão um pouco saciados, o que é que eles fazem? Vão dividir o pão, vão trabalhar. E se nós queremos aspirar a espíritos superiores, é o trabalho. É o trabalho que vai nos levar a chegar lá. A oração é importante, né? Mas está lá na pergunta 642, né? Aquela questão do trabalho. Não fazer nada já é um erro tremendo. Trabalho é necessário.
Não, o labor não importa qual tipo de trabalho. Pode falar que é manual, mas é trabalho. É para não ficar idade. Agora, uma coisa naquele filme eu gostei. O inferno ele retrata legal, né? Aquele monte de gente enterrada, só a cabeça de fora, né? Ali ficou um inferno, né? Um Ali umbral é que a bem gente chama. Inferno de Dante, né? Ficou Inferno bem, de bem Dante. legal. Bem isso. Bem Inferno de Né? Dante. Um mar de mortos, né? Essas coisas de. É. É bem Inferno de Dante. Até o lugar que ela tá, né? Deve ser A mais. esposa dele, Eu né? acho que é. O suicida, eu acho que deve se sentir mais ou menos assim, né? Não sei. Não sei. No livro Ação e Reação, quando a gente começa, quando eles descem, né? O Andaluz desce, e ele olha que eles estão dentro de um prédio envidraçado. Aí começa a ventar muito lá fora. Né? Que lá ainda não tem a questão só de estar na lama, não. Tem a chuva, o vento, o frio. Fora os gritos, desespero, o negócio é meio. Né? E ele disse que viu tipo umas folhas voando. Não eram folhas, não, gente. Não eram folhas, não. Eram Era o quê? espíritos. Espíritos. Só que a gente não sabe qual era a forma, né? Qual formas eram aquelas que estavam voando. Né? Você já É. percebeu uma coisa engraçada? Nos filmes, por mais de aberração que seja, assim, que você olha e fala assim, isso aí é impossível, né? O pessoal tem que pensar um pouquinho. Mas algumas coisas, né? É como se tivesse alguns toques que tem a ver com o espiritismo. Por exemplo, esse lugar que ela fica, né? Né? O garoto trabalhando, né? Ou a menina trabalhando, ajudando o pai a levar até a mãe para tirar. Isso não deixa de ser um trabalho, né? Porque senão ele podia estar lá tocando violino, harpa e esperar o negócio melhorar. Andando de bicicleta, eu vou querer andar de bicicleta. Mas Me ele está deixa trabalhando, escutando. né? Ele entra, ele vai ao Taradão. inferno, ele vai ao inferno, É, ele trabalha, isso. né? Trabalha muito, Ele trabalha deve ter outros para ajudar, porque quantas pessoas não se matam, né? Então eu acho que todo filme, né? Às vezes tem uma série bem assim, bem assim. Se eu disser para o espírita que eu assisto, ele vai rir de mim. Mas é antiga, é de dois rapazes Supernatural. Adoro aquela série. Vamos por E isso. Eu não tenho. é coisa de adolescente, é série de adolescente. Mas eu gosto, porque os rapazes também são bonitos. Eu acho legal a série. É verdade. Aí lá eles caçam vários tipos de monstros e entre esses tem os fantasmas. Então eles falam que esses fantasmas eles ficam maus porque eles ficam na Terra. Eles não seguem o caminho que eles têm que seguir, então eles acabam virando como se fossem uns espíritos vingativos, espíritos maus, porque aqui não é lugar deles. Né? Então, como eles ficam aqui, eles perdem o rumo. Né? Eles se prendem a uma coisa que não é mais deles. Não deixa de ser um entre aspas. Né? Não, entre aspas. Né? O que São acontece, dotes. professor? Olha só, é muito fácil para a gente, muito fácil, a gente chegar nesses lugares, né, não muito profundos, mas até um certo nível, porque a gente ainda vibra nesses lugares. Por isso que é fácil o pessoal dos cinemas, aí, dos filmes, das escolas de samba, vários tipos de Captar essas artistas, coisas, né? captar essas coisas. Né? Com exceção dos grandes artistas, que a gente leu isso no livro dos Espíritos semana passada, e eles já trazem aquilo que eles aprenderam do divino, né? Mesmo eles estando fazendo errar as coisas erradas, mas eles têm isso deles. Tá? Você já alcança porque já devido a muitas reencarnações conseguiram isso. Então, esses toques são verdades que às vezes o cara que viu, né, que foi inspirado, né, o que ele captou foi isso, a interpretação dele que ele viu isso. Então, não conseguiu uma interpretação legal, jogou essa aí para. Mas não deixa de ter. Você vê Realmente. Jornada nas Estrelas, né? Né? Jornada nas Estrelas. O que eles, naquela época,
não tinha nem telefone celular, não tinha nem, mal tinha telefone sem fio, né? Na época de Jornada nas Estrelas, estava começando. E a única coisa que a gente não tem hoje é o teletransporte, né? Porque o resto tem tudo, né? É isso aí. Vamos lá. Cadê meu? Será que hoje a gente não vai ser nem pão de cada dia nosso aí? Acho que hoje. Vamos lá. Ajudas o homem de boa vontade, que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. E hoje no nosso mundo, as pessoas não querem muito trabalho, né? Aí, hoje eu estava com um cliente, né? O cara já veio falando desses joguinhos que tem aí agora, o Bet, Super Bet, não sei bem. Nem como é que fala. Eu gosto de aposta. Olha, esse final de semana meu filho me ensinou, eu joguei R$100, eu ganhei mais 140 e pouco. Já estava animado, rapaz, larga disso, vai trabalhar que é melhor. Você sempre trabalhou, esquece isso aí. Porque isso está dentro de nós. Né? Isso está dentro de nós. A gente quer ter as coisas sem o trabalho. E devido até isso, que é coisa nossa, de inferior mesmo, né? De inferioridade, é que tem todo esse tumulto que está aí. Um querendo arrancar do outro, tirar do outro, enganar o outro, político corrupto, policial corrupto, sei quem. Né? Por isso. Porque todo mundo quer facilidade. O nosso sistema, que está aí, sei lá quantas décadas ou séculos, né? De uma certa forma, nos ensinou isso. Talvez até quem falou isso não tivesse nessa intenção, mas né, a gente não tá, a gente quer a ociosidade e o prazer, quer ganhar sem fazer nada e curtir, né? É o mais bonito, né? É o tal do influencer, vem não sei o quê, aí a gente vai vendo as coisas acontecerem aí. E eles se dando bem, se dando bem. De uma certa forma, não sei se estão muito se dando bem, né? Mas trabalho é trabalho. Né? Boa vontade que te confia, né? Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes haveis concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Tem uma hora que todo mundo, né? O famoso ir caindo em si. Quando a gente cai em si, o André Luiz no umbral lá, 8 anos, um dia, né? Pode falar, e caindo em si, ele resolveu, né? Porque se lembrou que existia uma força maior no universo, né? Uma ordem no universo, e ele orou, foi atendido. Todos nós estamos nisso aí, porque o que está falando é isso aqui, né? Imprevidência, ambição, né? Incúria, né? Várias outras palavras aqui, né? Nos leva a isso. Nós queremos muito pão, que às vezes nós não temos direito a esse pão, e principalmente da forma como nós estamos adquirindo, né? Não é o pão de cada dia, né? Querem comentar? Então, vamos embora. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência
para tirar-nos do lameiro, e de nós depende o modo de a utilizarmos. Aí, falou do lameiro, hein? É, o carro enguiçou lá. Tudo bem, a culpa do carro ter enguiçado pode ter sido falta de manutenção, digamos assim, falta de combustível, ou seja, algo que o cara deixou acontecer, né? Ele podia ter Mas, evitado. né? De alguma certa forma, algo poderia ter sido evitado, né? Mas também depende dele tirar né, o carro da lama, do lameiro. Pois que a lei Vamos do lá? trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e força para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência e a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Lei de trabalho. Todo mundo adora trabalhar nesse planeta, né, Elisa? Dá-nos, pois, Senhor, o Então, pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. porque enquanto a gente não querer, que não encarar o trabalho, nós não vamos resolver muitas coisas, não vamos ter muitas coisas, mas não é que ter o material, não. O próprio, né, prazer, aquela sensação de dever cumprido, de consciência tranquila, que vale muito, tem um preço enorme isso, né? Então, é o pão, cada dia, junto com o material, o pão espiritual. A satisfação de ter realizado. É muito bom. A gente chega no final do dia, olha para trás, ou no final de um projeto, de meses ou anos mesmo, olha para trás, está lá, eu consegui. E mesmo quando eu não consigo como eu queria, mas consegui de alguma forma, ou então aprendi muito com aquele, né? É o pão. É o pão que nos foi dado e de alguma forma nós aproveitamos. Deu tudo errado. Não deu tudo errado. A experiência que nós adquirimos, né? Se tivesse dado tudo certo, talvez nós não tivéssemos adquirido essa experiência. No futuro, ou em outra reencarnação, a gente já saber que naquele ponto ali, a gente já vai começar mais adiante, pelo trabalho. Vamos lá? Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgradam os nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto é justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Quer dizer que essa história aqui é igual àquela, né? Eu caí de paraquedas aqui, não devia estar passando por isso, né? Eu luto, luto, luto. Não acontece isso comigo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tem muito isso aí? Só Então, tem. no nosso lugar, na hora certa, na condição que precisamos. Olha só que coisa, né? Justa expiação das faltas. Causas anteriores por causas atuais das aflições, capítulo 5, né? Do Evangelho. Vamos lá? Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo que lhes ensinaste. Aí está o problema hoje, de como a gente falou ainda há pouco, do nosso modo de vida hoje na nosso planeta Terra. Porque o que tem, que é o excesso se torna o supérfluo, não quer mais, quer mais. Né? E dizem, né, como falar tanto de criança cristal, criança índio, criança não sei o quê, né? Criança colorida, sei lá.
E esses seres, agora vamos falar como seres de outros planetas, tá? Que estão reencarnando entre nós, ou já estão reencarnados, ou irão reencarnar. Eles vêm aqui justamente para nos ensinar a viver de uma nova forma. Porque nossa forma de viver hoje já está ultrapassada. Se a gente continuar dessa forma que nós vivemos hoje, nós não vamos muito além no progresso. Porque poucos pensam assim. A maioria acha que tudo é lei de competição, é o mais esperto, é o águia, é o não sei o quê. Isso já passou. Nós que estamos estudando, né, espíritos, espiritualistas, e muitos de outras igrejas também, já sabem que esse negócio está aí, na palavra deles mesmo, está falido o sistema. Para a gente entrar na regeneração, não é dessa forma que está aí. Não é mesmo. Não pode ser. Porque a nossa humanidade vive o quê? Do famoso, né, das duas grandes chagas, egoísmo e orgulho. O planeta de regeneração não vai comportar isso. Não vai mesmo. Então a gente tem que estar atento a isso aí. Vamos nós fazer a nossa parte, enquanto alguns ainda não fazem, mas vamos nós fazer a nossa parte. E alguém quer falar aí, Elisa? Consuelo? Não, Então tudo vamos ler o tranquilo. último. Tranquilo. Então vamos ler esse último parágrafo aí que a gente vai parar aqui hoje. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça. Ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprove conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera quanto a sua existência corpórea e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Aí vem o capítulo 5, né? Das aflições. Do mal é bem sofrer, né? Bem-aventurados os aflitos. A gente vê nesse parágrafo aqui, quem já leu o livro de Jó no Antigo Testamento, tá? Vai entender esse parágrafo aí. Tem umas coisas interessantes ali, por exemplo. O primeiro é o diabo, o famoso diabo, Satanás, capitão, sei lá, pé rachado, sei qual não queira dar, né? Pede a Deus que Deus dê a ele um servo, né? Para ele atentar, né? Ou atentar, né? E Deus fala, vai naquele ali, no Jó, que era um homem riquíssimo, cheio de posses, filhos, saúde, tudo ele tinha de bem. E o Jó perde tudo. O diabo faz o Jó, né? Dentro dessa simbologia, o Jó perder tudo. Mas o Jó mostra que realmente confia e acredita em Deus. Se Deus assim quer, assim será. E ele vai falando, vai dando as deixas dele, não reclama em momento algum, não se queixa. No final, lógico, como a história tinha que ficar bonita, ele recupera tudo, né? Perde a esposa, perde filho, perde tudo. Depois ele faz. É aí que eu não me lembro bem, que eu acho que ele recupera, faz outra família, sei lá, recupera os bens e fica rico de novo. Mas é para dar realmente, né, essa ideia fantasiosa que. Fantasiosa não, acerta, aliás, ideia certa, que o bem e acreditar em Deus está acima de tudo mesmo. Né? Que é tudo aqui nessa terra que está falando aqui, tanto o mal, né, quanto o mal como a prosperidade material do mal é efêmera. Não tem vida longa, não é eterna. Né? O que é eterno o quê? É o bem. Então é isso aí. O pão nosso de cada dia tem que ser o pão eterno.
O material é só para suprir o corpo físico. O espiritual é para a eternidade. Bom, tá aí. É que o material não, praticamente não fica, né? Ele entra e sai. Mas o É efêmero, espiritual a gente vai acumulando ele, né? é eterno, né? Tudo com E. É isso aí. A malinha só enche com o espiritual. A gente, com nossa bagagem de viagem, ela só vai se enchendo só com o espiritual. Né? As reencarnações é para a gente encher bem essa malinha. Quanto mais, melhor. Porque é o que nós vamos conseguir levar. Os outros não. Porque o material, por mais que a gente enche a nossa barriga até dilatar e ficar uma barriga enorme, ele não fica, ele vai embora. Né? E amanhã tem fome de novo. Pois é. E aí começa tudo outra vez. Quer dizer, você não sacia, quer dizer, você sacia aquela sensação de estômago vazio, mas você não sacia aquela coisa de coração e mente vazia, né? Então, voltando à música do Titãs, né? Você tem fome de quê? Tem sede de quê? A gente tem que saber o que é que nós queremos comer, o que é que nós queremos beber, para realmente nos saciar. Por isso, Essa é a nossa grande procura. por Hein? isso tanto milionário aí se mata, né? Gente rica aí se mata, né? Garotada rica se mata. É jovem, é bonito, é rico e se mata. Tem tudo, mas alguma coisa está faltando. Não, já que você Não falou uma coisa aí, tem o quê? os países frios, o pessoal fala Noruega, Suécia, porque lá é frio. Não, não é somente isso. Não. Vocês já viram como eles vivem? Não falta nada material, gente. Um primo meu separou da esposa, a esposa levou os 2 filhos. É até engraçado. Não conseguiram ficar lá na Áustria, não, tá? Os dois rapazes, o rapaz, o casal. Porque lá não tinha o que tem aqui, tá? Não precisa nem falar mais nada. Chegando lá, eles estavam ganhando para estudar, gente. Tá? A pessoa tem tudo material na mão nesses países. Não tem esse pão nosso de cada dia, assim, aliás, com o suor do teu rosto, tu vai adquirir o teu pão. Ou seja, a falta justamente desse trabalho, dessa integração, vão levando eles ao estado depressivo e acaba onde? Países ricos, pessoal bonito, né? O maior índice de suicídio do mundo. Não é que é frio somente. Tudo bem que o frio também, não muito inverno, mas não é somente isso. É justamente a falta assim, essa fome do querer, que é muito bom, muito satisfatória de realizar algo. Conseguir através do suor mesmo do nosso rosto, né, da nossa testa, né? E para eles, nessa parte material. Mas o frio aumenta muito a solidão, o Afrânio. As pessoas Não, se reclusam muito também, né? mas você vê, eles têm A Fran, você está picotando, a gente não está te praticamente entendendo. quase não praticamente que lutar. Pô, tá errado. Tirei a imagem. Melhorou? Melhorou. Isso também influi, Consuelo, eu sei, mas a questão do trabalho, entendeu? Você realizar para suprir suas necessidades é importantíssimo também, importantíssimo. Né? Ocupa a Bom, mente, né? Ocupa tudo. exatamente. Você está com frio, está ali na solidão e não ocupa a mente. Aí Né? bebe, né? Usa drogas. Aí... Isso. E mesmo assim, isso não alimenta, né, Consuelo? Não, Não, não. por isso que chega Né? onde chega, né? Aí tá sempre com fome e não consegue se alimentar. Você tem fome de quê? Tem sede de quê? Não consegue se alimentar. Não é isso? É. Bom, bom Desliga gente, a gravação. chegamos a mais. Cadê onde que desliga?